E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo. Então é o seguinte, meu nome é Jefferson Lima. O pessoal costuma me chamar de Jé, pessoal da minha família, pessoal do meu trampo. E eu venho aqui falar uma coisa que me incomoda um pouco bastante, né? E conscientizar um pouco as pessoas, principalmente os pais, falar um pouco do autismo, né? Como o autismo apareceu na minha vida e como é que a gente lidar com essa situação, principalmente eu, né? Como eu tô agindo nessa situação. Eu tenho um filho, o nome dele é Carlos Eduardo, tem 6 aninhos e ele tem autismo. Hoje nós chamamos de TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. E a medicina tá caminhando, tá engateando em relação a isso, para alguma cura, para amenizar, né? Porque eu não digo que é uma doença e sim uma condição. A maioria dos diagnósticos a gente consegue identificar hoje, em 3 anos de idade, 2 para 3 anos, a gente já consegue ter um pouquinho de noção. Quando a criança, digamos assim, ela é um pouco diferente das demais. Então, às vezes eu procuro, né, hoje eu tô lendo muito, vendo muita coisa em relação a isso e eu vejo muita coisa em relação a como a mãe, né? A maioria das vezes é a mãe que sempre está com o filho, os profissionais envolvidos. E de antemão já quero dizer que eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não tenho fonologia. Eu tô falando assim em relação a como ser um pai de uma criança autista, como que eu tô me comportando, como eu tô agindo. E esse recado, mas a maioria das vezes, a maioria, né, é para alcançar aqueles pais que realmente estão passando pela mesma situação que eu. É um vídeo que a gente pode depois trocar ideia, trocar informação e, né, porque é difícil. Muita gente fala, não sei o que é fácil. Muitas coisas que eu vejo me incomodam um pouco. As crianças especiais vêm para aqueles que são pais especiais. Tipo, eu não acho nem um pouco especial, nem um pouco. Tem os meus defeitos, tem as minhas qualidades, mas todo mundo tem suas qualidades, seus defeitos, mas eu não me vejo como uma pessoa especial, nem um pouco. Então, o diagnóstico do Cadu fala um pouquinho como como surgiu, né, o autismo, como a gente descobriu. Ele estava com mais ou menos, ia fazer 2 anos ainda. Ele teve seu desenvolvimento normal, como a maioria das pessoas. Ele andou com 11 meses, engateou com 6 meses, 7 meses estava engateando já. Com 11 meses ele andou bem. Ele andou bem. E estava desenvolvendo normal, mas quando chegou mais ou menos quase perto dos 2 anos assim, eu comecei a ver que ele era um pouco diferente das demais crianças da sua idade. Ele tinha medo de parabéns, ele ficava isolado, ficava no cantinho dele. Ele tinha medo de fogo né, dos parabéns, né, que tem a vela e tal. Hoje em dia também tem aquelas velas, tem faz pochabu, então ficou assustado. E também não falava muito, ele falava bem pouco. Ele balbuciava demais, né? Então ele nunca falava assim uma palavra completa, pai, mamãe, água, não. Esse definitivamente não era o Cadu. Então eu comecei a ler, a pesquisar e sempre via na tecla autismo, autismo, autismo. Eu falei assim, nossa, eu acho que o Cadu eu acho que ele tem esse transtorno.
E infelizmente no Brasil a maioria dos nossos profissionais não estão preparados para isso e também não dão um diagnóstico cedo, que é para a gente, pai, mãe, a gente correr atrás, né, com as intervenções junto com os profissionais para amenizar e conheço até casos que crianças saem, digamos que ela sai do transtorno e consegue ter uma vida normal, independente, né? Mas tem muitos graus, porque nenhum autista é igual ao outro, né? Muitos falam que é o autismo leve, moderado e o severo. E o Cadu, digamos que ele pode estar na classificação de leve e moderado. Não sei, mas que ele é diferente é. Então, eu comecei a falar com os meus familiares, com a minha mãe, né, na época com a minha esposa e com meu irmão. E a maioria das pessoas sempre me chamava de: não, você tá enganado, tá louco, não, essa coisa é da tua cabeça, ele é filho único, ele é muito mimado, não sei o que, isso, aquilo. Cara, sempre com o diagnóstico errado, sempre. Então, para resumir a história, até que levamos ele para São Paulo, né? E lá o doutor mostrou algumas coisas que a criança, na época de 2 para 3 anos, o que ele tinha que estar fazendo, e ele não fazia, e veio o diagnóstico: olha, ele tem TEA. Então aquilo meio que virou uma chave. Eu já suspeitava disso, eu como pai, eu sempre achei que ele tinha um autismo antes de completar os 2 anos. Inclusive, não é mentira, quando a mãe dele ficou grávida, fui eu que falei: tu tá grávida, ela nem se ligou, eu me liguei que ela tava grávida primeiro do que ela. Mas enfim, são coisas de pai, né? E então eu vi que a partir dali ia ser uma grande missão. Então, a partir daquele momento, a gente ia começar a nossa viagem. A maioria dos nós pais, a gente imagina nosso filho, a gente brincando com eles, jogando bola, trocando ideia, falando do futuro, não sei. Eu tinha a vontade e um sonho. Nós perdemos sonhos também, né? A maioria, a gente sabe que a gente perde sonhos em algumas situações. E o sonho que eu tinha era meu filho ser piloto. Eu gosto muito de correr e tal. Então eu coloquei na minha cabeça, desde que ele nascesse, eu ia começar a juntar dinheiro para comprar um kart para ele quando ele tivesse 3 anos ou 4 anos e tal. Só que não, isso não aconteceu. E então veio muitas dúvidas assim, mas uma coisa certeza que eu tinha é que eu não ia abandonar ele em nenhuma situação. Eu ia estar com ele até o fim e eu ia fazer o melhor de mim para poder ele desenvolver da melhor forma possível que eu pudesse ajudá-lo. Então você, pai, que às vezes pensa: puta, não dá, mano, tipo, não tem como, e a maioria a gente sabe que às vezes a gente eu vou dizer que é um pouco desleixado. Mano, tipo, não desiste do teu filho, cara. Ele não vai poder fazer coisas, ou ele não faz coisas que você gostaria que ele fizesse. Mas a particularidade deles é diferente. O que você vai sentir com seu filho nas coisas que ele for conquistar e com o que ele for esperar, cara, não tem preço. É uma coisa maravilhosa, assim. Não tem o que dizer do Carlos Eduardo. Ele faz umas coisas tipo que eu nunca imaginei que ele ia fazer. E ele faz e um exemplo que assim que eu tenho é que ele nunca falou: papai, eu te amo. Ele não falou. Mas ele demonstra. Ele demonstra de uma forma que, cara, é muito louco. Então são demonstrações assim que você vê que ele fala: pô, pai, eu tô aqui, eu te amo, e você vai perceber isso.
E você como pai vai perceber. Então não desiste, cara. Então, conforme for o vídeo, eu vou contando um pouquinho da história, o que acontece, vou aconselhando um pouco a gente, né? E vai ser tipo um passo a passo. Então, esse trabalho que eu estou tentando fazer é para ajudar vocês, pais, me ajudar também e todos que estão nessa luta contra eu digo que é um monstro do autismo, que é muito difícil, mas a gente não pode desistir. Eu acho que nenhum pai pode desistir de seu filho e ver o seu desenvolvimento, o seu desenvolvimento. Então eu vou estar aqui, às vezes vou estar mostrando foto deles, algum vídeo também, se der. Mas é isso. A ideia é essa. E vamos que vamos. Até mais.